Olá, aqui quem fala é Anderson, professor de História de vocês. Aqui nós vamos começar agora o segundo bimestre do ano letivo de História para a turma do nono ano do Colégio Isaac Newton. Neste segundo bimestre, nós falaremos sobre o capítulo 5 do livro de História, da Proclamação da República à República Velha no Brasil. Nesta primeira aula, nós vamos ver quais foram os problemas que aconteceram durante o Império no Brasil que vão fazer com que o Brasil se torne uma república. E em seguida, nas próximas aulas, veremos o início dessa república no Brasil, que vai de 1889 a 1930. Lembrando que no ano passado, durante o oitavo ano, vocês viram em História os dois reinados do Brasil. O reinado de Dom Pedro I, primeiro reinado, e o segundo reinado com Dom Pedro II. Nós terminamos o ano com o final do Dom Pedro II. E agora iniciamos o nono ano com a história no Brasil, trabalhando essa proclamação da República, que foi a troca entre o Império para a República e a primeira fase da República, do período republicano no Brasil, que foi chamada de República Velha. A proclamação da República, ela foi tecnicamente, chamada de um golpe, porque ela tirou do poder o Dom Pedro II, que era imperador do Brasil, e foi colocado em seu lugar um governo de transição conduzido pelos militares. Os militares, na figura do Marechal Deodoro da Fonseca, eles lideraram esse movimento republicano no Brasil, onde tiraram do poder o Dom Pedro II e instauraram uma república. É chamado de golpe, tecnicamente é chamado de golpe, porém não houve luta, não houve resistência por parte do Dom Pedro II, não houve nenhuma batalha interna, nenhuma guerra civil por conta da proclamação da República. Diferente de outros lugares, como a França, como os Estados Unidos, que tiveram processos de independência baseados em guerra, baseados no conflito, aqui no Brasil não foi o caso. O Dom Pedro II ele já era um senhor de idade quando ele foi deposto. Ele foi informado na sua casa no dia 15 de novembro de 1889. Ele foi informado na sua casa que havia perdido o poder para os militares e que os militares estavam sendo apoiados pela elite econômica no país, que na época a maioria eram os cafeicultores, né, os plantadores de café, os donos de plantações de café, que tinham uma força econômica e política muito grande no Brasil e que estavam naquele momento com raiva do Dom Pedro II por conta de eventos que aconteceram antes da proclamação da República. Outro grupo que apoiou a República no Brasil foi a Igreja Católica, que também teve desentendimentos com o Império. E os próprios militares, que também tiveram problemas com a figura do Dom Pedro II. Mais à frente, durante essa aula, nós veremos individualmente cada uma dessas classes e quais foram esses problemas que aconteceram. Mas basicamente foi isso. Dom Pedro II deixa de ser imperador por conta de um movimento onde essas três forças, Igreja Católica, militares e elite econômica, participaram, tirando o poder do imperador e instaurando uma república no Brasil. O Brasil até então, antes da proclamação da República, ele vinha passando por uma grave crise econômica, política, dentro e fora do país. Vários motivos fizeram com que o Brasil estivesse em crise durante o final do Império de Dom Pedro II. Basicamente, foram três motivos que levaram a essa crise. A Revolução Industrial, que foi um movimento que estava acontecendo em todo o mundo, tanto na Inglaterra quanto em toda a Europa, nos Estados Unidos. O mundo estava se tornando um mundo industrializado,
Com isso, o mercado ele muda, né? A partir do momento que o mundo se torna um mundo industrializado, a economia se transforma. O Brasil, que era um país agrário, que basicamente vivia da sua economia da venda de produtos agropecuários para o mercado externo, ou seja, o Brasil vendia, no primeiro momento, cana-de-açúcar para a Europa, transformada em açúcar. A cana-de-açúcar era transformada em açúcar e esse açúcar era vendido para a Europa. Isso era basicamente a economia do Brasil até o final do período colonial. Quando o Brasil se torna um império, se torna independente de Portugal, através de Dom Pedro I e depois com a figura de Dom Pedro II, o Brasil deixa de ser um grande exportador de cana-de-açúcar, de açúcar, e passa a ser um grande exportador de café. Não muda muita coisa. Porém, o mundo estava mudando. O mundo está se tornando industrial. E se o Brasil quisesse se tornar um país economicamente forte, um país que pudesse competir na sua economia com outros países da Europa e com os Estados Unidos, ele também tem que passar por essa revolução industrial que, com a figura do Dom Pedro II no poder, o Brasil não passava, porque o Dom Pedro II apoiava os os grandes agricultores do Brasil e isso impedia que o avanço industrial chegasse no Brasil. O Dom Pedro II apoiava os grandes cafeicultores, os grandes plantadores de café, né, para que o Brasil continuasse sendo essa economia basicamente agrária, e isso impedia que o avanço industrial, a modernização, chegasse no país. Um dos grandes problemas que vai fazer com que o Dom Pedro II deixe de ser imperador foi a crise na mão de obra escrava. O Brasil estava passando por um processo de fim da escravidão, né, por conta de pressões que estava sofrendo da Inglaterra, de outros países da Europa, para que o Brasil deixasse de ser um país escravista. O Brasil foi um dos últimos países do mundo a ter mão de obra escrava. E isso fez com que o Brasil sofresse muita pressão da Europa para que deixasse de ser deixasse de ter escravos. Quando o Brasil deixa de ter escravos, essa elite econômica, esses grandes plantadores, grandes produtores de café, vão ficar contra o Dom Pedro II e vão passar a apoiar o movimento republicano. Como eu disse para vocês antes, o mundo estava passando por uma transformação. Junto com essa transformação, nós temos a superação das monarquias absolutistas na Europa. O que é isso? A França já tinha abandonado a monarquia, já tinha se tornado uma república. Os Estados Unidos foi a primeira grande república da América. Foi a primeira colônia a deixar a abandonar sua metrópole e se tornar independente, e se tornou uma república. Países como a Inglaterra, que continuavam sendo uma monarquia, mas passaram a ser uma monarquia parlamentar, ou seja, a figura do rei na Inglaterra era apenas uma figura decorativa, era o parlamento que governava, eram os deputados, né, os parlamentares que governavam a Inglaterra. Tudo isso transformou a Europa numa Europa republicana. A Europa deixava de ter monarquias absolutistas no poder e passou a ter repúblicas governadas pelas elites econômicas. Isso fez com que no Brasil houvesse um crescimento de um apoio de movimentos republicanos, ou seja, movimentos que eram contra a monarquia, contra o imperador e a favor da instalação de uma república, de um sistema democrático no Brasil. Veremos a seguir, então, os principais aspectos que levaram à crise monarquista no Brasil.